Como a Guerra do Golfo Pérsico estava chegando ao fim, as forças de coalizão visavam um último empurrão contra o governo iraquiano. Sob a Operação Tempestade do Deserto, as forças americanas tentaram atacar os militares iraquianos que defendiam Bagdá, a última fortaleza do regime de Saddam Hussein e também a área mais fortemente protegida. O codinome da operação, Package Key, ou literalmente Pacote Q, foi o maior ataque aéreo da guerra destinado a destruir objetivos críticos antes que as unidades terrestres aliadas pudessem entrar na cidade. Os objetivos incluíam o Centro de Pesquisa Nuclear de Tuwaitha, perto de Bagdá, zonas defensivas onde haviam mísseis terra-ar e também armas antiaéreas estacionadas, além de quartéis e outros depósitos militares. As forças americanas estavam confiantes diante de seus números superiores de aeronaves e também de sua tecnologia. Ainda assim, o inimigo iraquiano, defendendo a sua pátria, era uma força significativa. A Operação Package Key foi lançada em 19 de janeiro de 1991 e teve um resultado insatisfatório. Isso porque ela não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso. Embora Bagdá tenha sido fortemente bombardeada com centenas de vítimas civis e militares, a instalação de pesquisa nuclear iraquiana não foi totalmente destruída. Analistas militares e civis atribuíram os resultados medianos da operação a uma série de problemas de comunicação, mudanças bruscas de estratégia e um acúmulo de situações inesperadas. Essa combinação de fatores provou que a superioridade militar não é suficiente quando não há coordenação entre as partes envolvidas. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Almanac Militar, o seu canal de história aqui no YouTube. Toda semana lançamos um vídeo novo para você com uma temática que você pode nos ajudar a escolher. Torne-se um membro do canal e participe das decisões das próximas pautas. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o lançamento. Heading 330. Em 2 de agosto de 1990, o exército iraquiano invadiu seu vizinho Kuwait. A comunidade internacional imediatamente condenou a invasão injustificada. O Conselho de Segurança das Nações Unidas iniciou as sanções econômicas contra o Iraque 4 dias depois. As forças iraquianas invasoras não se intimidaram pela reação internacional e se recusaram a se retirar do Kuwait. Após o prazo imposto pela ONU, uma força de coalizão liderada pelos Estados Unidos foi reunida para atacar o exército iraquiano. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os americanos forneceram ajuda militar ao Iraque durante sua guerra de 8 anos com o Irã, dando ao Iraque o 4º maior exército do mundo na época. Isso representava uma ameaça à vizinha Arábia Saudita, outro grande exportador de petróleo. Se a Arábia Saudita caísse, o Iraque controlaria 1/5 do suprimento mundial de petróleo. O líder iraquiano também violou repetidamente as resoluções das Nações Unidas. Com isso, os Estados Unidos tiveram apoio da ONU em responder à invasão do Kuwait pelo Iraque. A Guerra do Golfo se seguiu e ela foi dividida em 2 fases, portanto. A primeira foi com o codinome Operação Escudo do Deserto. Ocorreu entre 2 de agosto de 1990 e 17 de janeiro de 1991. Como uma operação que visava ampliar o acúmulo de tropas para a defesa da Arábia Saudita. A segunda fase foi a Operação Tempestade no Deserto, que ocorreu entre 17 de janeiro de 91 e 28 de fevereiro de 91. Ela literalmente foi a fase de combate da invasão. Nos Estados Unidos, o conflito também ficou conhecido como a Guerra dos Videogames. Isso
por causa da quantidade de imagens transmitidas pela mídia americana nas televisões a partir das imagens obtidas das câmeras acopladas a bombardeiros americanos durante as operações. A Operação Tempestade no Deserto também se tornaria a campanha aérea mais extensa e também a maior coalizão militar formada desde a Guerra do Vietnã. Com base em dados coletados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a força da coalizão liderada pelos Estados Unidos voava mais de 18 mil missões de implantação aérea, com mais de 116 mil aviões de combate envolvidos e lançavam 88.500 toneladas de bombas. Os Estados Unidos tinham montado com sucesso uma força de combate de 700 mil homens na Arábia Saudita com a ajuda de 39 nações aliadas e em janeiro de 1991 a Operação Escudo do Deserto evoluiu para a Operação Tempestade no Deserto. O objetivo desta nova fase, como dito antes, era atacar Bagdá, o coração do Iraque onde o presidente Saddam Hussein coordenava o exército e o governo iraquiano. Ataques aéreos implacáveis enfraqueciam o exército iraquiano e testariam também as suas defesas aéreas antes que os soldados invadissem a cidade. Bagdá foi fortemente defendida. A cidade foi protegida por um anel de centenas de mísseis terra-ar, além de armas antiaéreas e artilharia pesada para repelir tropas terrestres. Suas defesas variavam de tecnologia de ponta a armamentos da Segunda Guerra Mundial. O exército iraquiano também tinha várias bases aéreas perto da capital, a partir da qual eles poderiam lançar rapidamente os seus próprios caças. A Força Aérea Iraquiana dispunha de aviões de combate soviéticos Mikoyan MiG-29, um caça introduzido pela primeira vez no início dos anos 80, durante os últimos anos da Guerra Fria, e era um adversário digno dos caças americanos F-15 e F-16, que eram a ponta de lança da Força Aérea Americana naquele período. No total, a Força Aérea Iraquiana de Saddam Hussein também tinha um total de 55 aeronaves, que incluíam 10 MiGs-29, 25 MiGs-23 e 20 MiGs-25. Eles estavam bem equipados para um combate individual contra os americanos e, embora ultrapassados em muitos aspectos, os iraquianos ainda representavam uma ameaça significativa no ar. Por outro lado, as forças de coalizão somavam 78 aeronaves, das quais 56 eram o General Dynamics F-16, além de 14 F-15Cs e 6 F-4 Phantoms, com mais 2 EF-111 que seriam vitais para bloquear os radares inimigos. A força de ataque da coalizão central era composta pela 388ª Fighter Wing, localizada em Al-Minhad, nos Emirados Árabes Unidos, além do 401º Fighter Wing em Doha, no Catar. Outras aeronaves poderiam reforçar a coalizão a partir da base aérea de Torrejón, na Espanha, e também nos Estados Unidos. Esta organização conseguiu agrupar a maior quantidade de caças F-16 da história. Os pilotos americanos estavam confiantes de que os equipamentos e as táticas aéreas dos Estados Unidos derrubariam todo o sistema de comando e controle defensivo do Iraque. Se isso não bastasse, toda a OTAN estava de prontidão para pressionar o inimigo com mais força letal. A Operação Package Key invocou um ataque aéreo usando todas as forças de coalizão disponíveis. Como dito antes, além de desgastar as defesas inimigas, o alvo principal era o Centro de Pesquisa Nuclear de Tuwaitha, nos arredores de Bagdá. Outros objetivos que dariam um duro golpe no regime iraquiano foram adicionados horas antes da operação formalmente começar. Foram incluídas o quartel-general da Guarda Republicana e o quartel-general da Força Aérea Iraquiana. A Operação Package Key foi lançada em 19 de janeiro e aeronaves começaram a decolar de 4 locais distintos. O plano era se reunir na Arábia Saudita antes do ataque, onde aeronaves auxiliares estariam de prontidão para reabastecer o grupo principal. Os desafios logísticos e operacionais da missão foram agravados rapidamente pelo mau tempo. Os aviões de abastecimento se aproximaram da zona muito rápido e tiveram que baixar sua velocidade, o que afetou os caças F-16 que tentavam manter um voo nivelado junto a eles. Para piorar as coisas, outras aeronaves esperadas para o apoio no reabastecimento não decolaram a tempo. Isso
porque seus comandantes receberam ordens tarde demais na noite anterior. Alguns pilotos também ficaram surpresos que suas ordens tinham mudado horas antes, incluindo a adição de alvos, como o citado anteriormente aqui. Esta desorganização inicial aumentou potencialmente a exposição dos esquadrões de F-16 às defesas aéreas inimigas. No entanto, era tarde demais para mudar a ordem. Ainda assim, os pilotos americanos acreditavam que poderiam concluir a operação, mas no momento em que eles começaram a atingir os objetivos secundários, os caças que seguiam para os reatores nucleares no centro de pesquisa, a missão primária, estavam expostos demais às defesas internas da cidade, prontas para derrubá-los. O Major Jeffrey Tice, um dos pilotos de F-16 que foram encarregados de bombardear os objetivos, mais tarde afirmou que os pilotos estavam muito confiantes de que não seria tão difícil quanto parecia no papel. Apesar das dificuldades adicionais, as aeronaves da coalizão continuaram com suas respectivas missões. À medida que se aproximavam de Bagdá, a resistência inimiga aumentou com mísseis terra-ar e artilharia atacando todos os invasores que entravam no espaço aéreo da cidade. Neste processo surgem os primeiros problemas de comunicação entre as forças atacantes. Depois que grupos de missão atingiram então a instalação de pesquisa nuclear e uma refinaria de petróleo, o Major Jeffrey Tice e sua unidade foram para o coração da cidade. Foi então que sua unidade foi atacada por mísseis terra-ar. Em poucos segundos, uma dúzia de mísseis não guiados foram lançados contra eles. Todos os mísseis falharam, exceto um. O Major Tice viu o último míssil terra-ar se aproximar de seu F-16. Ele rolou em seu dorso e desceu rapidamente para evitá-lo. Ele permaneceria relativamente seguro se seu F-16 se afastasse do míssil iraquiano. Contudo, foi aí que o sensor de proximidade detonou a ogiva do míssil. Não foi o dia de sorte dele. O míssil atingiu seu F-16 e o Major Tice perdeu momentaneamente os sistemas de controle. Quando os sistemas de backup ligaram, o Major Tice levou sua aeronave o mais longe que pôde do centro da cidade antes de perder a sua comunicação com a equipe. Ele estava a 240 quilômetros ao norte da fronteira iraquiana quando decidiu ejetar a 4 quilômetros de altitude. Quando o Major aterrissou, um grupo de combatentes beduínos o capturou. Embora ele tenha sido tratado com muito respeito, inclusive recebendo uma boa refeição sob a segurança do inimigo, ele foi entregue às autoridades iraquianas no dia seguinte. O Major Tice não sabia, mas ele foi um dos 2 únicos pilotos abatidos durante aquela operação. O outro era o capitão Harry Mike Roberts, que também foi entregue à inteligência iraquiana. Ambos foram presos e maltratados por quase 2 meses e só em 6 de março de 1991 foram levados para fora de Bagdá pela Cruz Vermelha Internacional. Tice e Roberts foram as únicas baixas da Operação Package Key. Ao final, a operação não se mostrou como uma vitória, mas também estava longe de ser um fracasso total. Este resultado ambíguo ocorreu por conta da parte operacional e logística, principalmente pelo desafio de coordenar aeronaves que decolaram de várias bases diferentes. O mau tempo e os problemas de coordenação entre grupos de combate também dificultaram a missão, que só piorou quando o comando da coalizão de repente adicionou mais objetivos. Após a Operação Package Key, os Estados Unidos continuaram a bombardear o Iraque e logo em seguida se obteve o domínio aéreo total sobre o Iraque até o final da guerra. No entanto, não foram planejados novos ataques em larga escala nos moldes da Operação Package Key. O ataque ilustra muito bem como uma série de pequenos incidentes ou imprevistos podem, se somados, contribuir para um resultado quase catastrófico, como foi a perda de 2 F-16. Package Key tornou-se uma lição militar para a Força Aérea Americana, principalmente quando se trata da coordenação entre equipes e seus respectivos comandados, e como isso pode ser mais importante do que o número e poder de fogo. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. There's Munster, he's over on the right side.